capítulo 18, versículos 15 a 20, onde lemos assim, irmãos: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Meus irmãos, todo o capítulo 18, que já estamos estudando há 1, 2, 3, acho que 4 domingos, pressupõe o fato de que a igreja é uma comunidade de pecadores. Pecadores redimidos, é verdade, pecadores perdoados pela misericórdia e graça de Deus e obra salvadora do seu Filho, mas pecadores. E pecadores, por definição, pecam. E esta é uma realidade na igreja, que é uma comunidade de pecadores. E a Bíblia, por outro lado, nos ensina, e ensina de maneira abundante, que a disciplina, quando corretamente administrada, ela não é indicação de falta de amor, pelo contrário, ela é indicação de amor. Certamente os irmãos lembram de vários textos bíblicos que nos ensinam essa verdade que deve ser aplicada não apenas na criação de filhos, mas também no ambiente da igreja. Filho meu, diz o autor de Provérbios, o livro de Provérbios, Salomão, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. E pouco adiante, no mesmo livro de Provérbios, no capítulo 13, ele diz: o que retém a vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. E essa ênfase na necessidade de correção e de disciplina não se encontra apenas no Antigo Testamento. No Novo Testamento também, refletindo o ensino do Antigo Testamento, ensina a mesma verdade. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, diz: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Essas, irmãos, e várias outras passagens bíblicas ressaltam a necessidade
de que não apenas os nossos filhos sejam corrigidos, sejam ensinados, sejam disciplinados, mas que também a igreja seja disciplinada, seja corrigida. Isso não é, como alguns pensam, indicação de crueldade, de maldade, de falta de amor. Pelo contrário, a Bíblia deixa claro que isso é manifestação de amor. E o nosso texto, irmãos, ele trata dessa questão. E trata dessa questão e provavelmente, ou quase certamente, é a passagem bíblica mais importante do que diz respeito a esse assunto. Os irmãos têm acompanhado a exposição que nós estamos fazendo no Evangelho de Mateus, e especialmente nesse capítulo 18, e já sabem que o capítulo todo ele focaliza o relacionamento fraternal, o relacionamento cristão, o relacionamento entre cidadãos do reino, o relacionamento entre irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Os primeiros versos do capítulo, primeiros 4 versículos, ressaltam aquela qualidade que é essencial, que é fundamental para o bom relacionamento cristão, ou seja, a humildade. Uma avaliação humilde de nós próprios na nossa relação com os nossos irmãos e irmãs. Muitos dos problemas, das dificuldades, dos atritos, dos conflitos, das tensões entre irmãos em Cristo ocorrem exatamente por falta dessa qualidade da humildade em alguns de nós, o que acaba suscitando todo tipo de atrito, de conflito, de tensão e de problema. Na passagem seguinte, nos versículos 5 a 9, que nós consideramos no domingo retrasado, o Senhor Jesus chama a nossa atenção para o cuidado que nós devemos ter para não virmos a ser ou representar pedra de tropeço para os nossos irmãos. Nós devemos ter muito cuidado no que diz respeito a isso. É inevitável que o tropeço, a tentação venha, mas ai daqueles que servem de pedra de tropeço e de instrumento para conduzir os irmãos em Cristo ao tropeço, à queda, ao pecado, ao desvio do caminho estreito que conduz à vida. E no domingo passado, continuando a tratar desse assunto geral do relacionamento cristão, estivemos considerando aqui os versos 10 a 14, que o presbítero Célio leu há pouco, conhecido como a parábola da ovelha perdida, que ensina a importância que Deus atribui ao seu povo, a importância que Deus atribui a cada um dentre o seu povo, a importância que ele atribui ao menor dentre o seu povo. Ninguém é tão pequeno, ninguém é tão insignificante na igreja, ninguém é tão pecador na igreja que não mereça a nossa atenção ou que mereça ser desprezado. Nós somos aqui orientados, somos aqui instruídos, todos nós, cada membro da igreja em particular, e os presbíteros, nós presbíteros, de uma maneira especial, a buscar as ovelhas perdidas, a procurarmos recuperar aquelas que tropeçam, aquelas que caem, aquelas que pecam, aquelas que se desviam do caminho reto. E agora, irmãos, chegamos nessa porção importante, versículos 15 a 20, onde o Senhor Jesus nos ensina sobre como devemos proceder se algum irmão pecar contra nós.
Por um lado, não podemos ser pedra de tropeço para os irmãos, para que eles pequem. Por outro lado, se eles pecarem, devemos procurar buscá-los, restaurá-los. E nesses versículos, nós somos ensinados a como proceder se, por outro lado, um irmão pecar contra nós. Que o Senhor Jesus focaliza todos os aspectos, todos os ângulos desse problema relacionado, o que diz respeito ao relacionamento cristão. E nos ensina, portanto, como todos nós devemos proceder, seja para não servirmos de tropeço, seja para como agirmos se alguém tropeça de modo geral, ou seja, como agirmos se alguém tropeça contra nós, né? Ou se alguém peca com referência ou com relação a nós. Então, eu convido a atenção dos irmãos para essa passagem tão importante com relação a esse assunto, tão prática, e Deus nos dê a graça de não apenas compreendê-la, mas no sentido de aplicá-la para o nosso bem e para o bem da igreja e para a glória do nosso Deus. Então, convido os irmãos a refletirem sobre o ensino dessa passagem, sobre o tema recuperando irmãos faltosos. Quiséssemos detalhar um pouquinho mais, poderíamos dar outro tema: como lidar com irmãos que pecam contra nós. E relacionando essa passagem com o seu contexto, a passagem anterior, poderíamos dizer que aqui, o que nós temos aqui é a maneira ordenada por Jesus de se buscar ovelhas perdidas. É isso o que o Senhor Jesus nos ensina aqui, como buscar ovelhas perdidas, como lidar com irmãos faltosos, como agir para com aqueles que se desviam do caminho, pecando contra nós. E sugiro que a passagem pode ser bem compreendida se nós observarmos, em primeiro lugar, o caso em questão, logo no início do versículo 15, depois, o procedimento correto, nos versículos 15, da segunda parte do verso 15 até o versículo 17, nesse mesmo trecho, da segunda parte do verso 15 até o versículo 17, entremeado, o Senhor Jesus deixa claro quais são os objetivos dessa nossa conduta, desse nosso procedimento para com esses irmãos faltosos. E nos versículos 18 ao versículo 20, as promessas relacionadas a esse assunto, a essa questão difícil, mas absolutamente necessária na vida da igreja. Então, eu convido muito a atenção dos irmãos para refletirmos juntos sobre essa questão da recuperação de irmãos faltosos, ou da maneira ordenada pelo Senhor Jesus, através da qual nós devemos buscar ovelhas perdidas, ou seja, aqueles que pecam contra nós. Com relação ao caso em questão, ele é indicado de maneira sucinta, curta, logo no início do versículo 15, onde nós lemos: se o teu irmão pecar contra ti. Aqui, cada palavra é importante. O texto começa com uma condicional. A língua grega ela é bem específica no uso dessas condicionais, como o tipo de condicional que ela usa, a forma verbal utilizada com essa condicional, e a estrutura, a forma gramatical aqui utilizada apresenta uma possibilidade real. Poderíamos traduzir da mesma maneira: se o teu irmão pecar contra ti, ou caso o teu irmão peque contra ti. Eu faço essas observações para indicar o fato de que não é absolutamente necessário que nossos irmãos pequem contra nós, e que nem nós pequemos contra os nossos irmãos. Aqui nós temos uma possibilidade, mas uma possibilidade real. Real porque, como eu já indiquei no início, a igreja de Cristo é uma comunidade de pecadores, pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro, mas pecadores, e pecadores pecam.
E existe, portanto, a possibilidade real, não necessária, mas real, de um irmão ou outro, desculpa, irmão, numa determinada circunstância, por algumas razões, pecarem contra nós. E nós pecarmos contra outros irmãos. Mas aqui o foco é, se algum irmão pecar contra nós, como é que nós devemos proceder. Então, aqui temos uma possibilidade real. O texto não deixa claro a nossa tradução, pelo menos a minha, mas existe uma ligação direta entre a passagem anterior e a passagem que nós estamos considerando agora. O versículo 15 começa como se fosse um outro parágrafo, sem nenhuma relação, sem nenhuma ligação gramatical com o texto anterior, mas o texto original não. Ele começa aqui com uma conjunção no versículo 15, ligando esse verso, essa seção, com a seção anterior. Portanto, ao invés de começarmos simplesmente como se fosse um outro parágrafo, se teu irmão pecar contra ti, nós poderíamos tranquilamente começar dizendo logo, se o teu irmão pecar contra ti, ou então, portanto, se o teu irmão pecar contra ti, ou assim, se o teu irmão pecar contra ti, o que imediatamente chama a nossa atenção para aquilo que foi mencionado na passagem anterior. Isto é, o que nós temos no versículo 15 em diante é uma explicação, uma instrução dada pelo nosso Senhor acerca de como nós devemos buscar ovelhas perdidas. Porque não é da vontade do Pai que nenhum pereça. E, portanto, nós não devemos simplesmente deixar as coisas como estão. E aí, o nosso irmão que pecou, que se dane lá com o pecado dele, que sofra as consequências do seu pecado. Essa não representa uma atitude de acordo com a vontade de Deus. Então, irmãos, lembrem, quando nós estamos estudando esta passagem conhecida sobre o exercício da disciplina eclesiástica, ela deve ser compreendida nesse contexto de recuperação de irmãos que se desviam, recuperação de ovelhas extraviadas, de ovelhas que se desviam da conduta bíblica, cristã, própria das demais ovelhas, dos demais membros da igreja do Senhor Jesus. E o caso em questão é colocado aqui de maneira clara, ou seja, o caso é o teu irmão pecar contra ti. Apenas uma palavra rápida de esclarecimento. O sujeito aqui é teu irmão, ou seja, teu irmão em Cristo. Estamos falando aqui de irmãos na fé, irmão em Cristo, pressupõe-se que foram lavados no sangue do Cordeiro, são membros da igreja, nós não nos compete, nem temos a capacidade de conhecer o estado genuíno, real do coração enganoso, corrupto, a gente não conhece nem o nosso direito, quanto mais o coração dos irmãos, para determinar se eles de fato são membros da igreja invisível ou se são apenas membros da igreja visível. Se nasceram de novo ou se apenas fizeram uma profissão de fé pública, mas nunca foram regenerados, nunca se converteram. Isso não vem ao caso, isso não está aqui em questão. Assume-se que aqueles que são membros da igreja são irmãos. E, portanto, o texto não está lidando, por um lado, com faltas, pecados, crimes que são cometidos por aqueles que não são crentes. Ali o procedimento bíblico é outro, não é esse o caso que está sendo lidado aqui. Nós estamos lidando com aqueles que a gente pressupõe são nossos irmãos na fé, são nossos irmãos em Cristo, mas é uma comunidade de pecadores e, portanto, eles podem sim pecar contra nós. Isso não significa que eles não sejam crentes. Muitas vezes a nossa tendência é, fulano pecou contra mim, não pode ser crente. Como é que ele fez uma coisa dessa? Um crente não faz uma coisa dessa. Crente faz coisas dessas sim, porque crentes são pecadores. São pecadores. E, portanto, eles podem pecar, eles podem errar. Não deviam fazer, nós não deveríamos fazer. Aquilo que eu não quero fazer, diz o apóstolo Paulo, infelizmente eu faço. E aquilo que eu não quero fazer, infelizmente eu faço. E aí eu encontro essa lei do pecado, essa lei de que o mal
habita em mim, de que o mal reside em mim. O sujeito, portanto, é nosso irmão ou nossa irmã em Cristo. O verbo, o teu irmão pecar contra ti, o verbo pecar, significa errar o alvo, significa se desviar da conduta cristã. Significa se desviar do procedimento que representa a boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Um desvio de conduta cristã. Pecar significa exatamente isso. Toda vez que nós erramos o alvo, que é a glória de Deus, a conduta que glorifique a Deus, que edifique os irmãos e a igreja, que promova o reino de Deus, nós estamos errando o alvo, nós estamos pecando. Como alguém que mira com uma arma ou com uma flecha para acertar no alvo e ele erra aquele alvo, é isso que acontece quando nós pecamos. Nós erramos o alvo, e o alvo é a vontade revelada de Deus para a nossa vida. E o objeto, o complemento do verbo aqui é contra ti. Ressalto antes, irmãos, que o caso aqui não é o caso, não se refere a mera diferença de personalidade. Pessoas são diferentes, nossos irmãos e irmãs são diferentes. Às vezes nós, ou na maioria das vezes, nós gostaríamos que eles agissem como nós, mas eles nem sempre agem como nós, não é? Deus nos criou com essa variedade de temperamento, de caráter, tudo. E também não está em caso aqui, eu acho que devo chamar a atenção para isso, e a hipersensibilidade de alguns. Alguns são hipersensíveis, né? Então, eles, por qualquer coisa, parece que se ofendem, quando na verdade não houve falta nenhuma, não houve pecado nenhuma. É porque algumas pessoas são hipersensíveis. Quando toca, ou qualquer coisa que não tem, às vezes nem é por mal, nem nada, e elas se ofendem quando as coisas e as realidades são mencionadas, muitas vezes sem que haja maldade disso. Não, nós estamos falando de pecado. Estamos falando de errar o alvo. Nós temos, a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, uma constituição da igreja, nós temos um código de disciplina, toda uma legislação que nos ajuda acerca de como nos comportar e nos conduzir no trato de uma disciplina eclesiástica. E, acertadamente, esse documento presbiteriano, ele diz que nada pode ser considerado pecado que não possa ser demonstrado como tal pela Escritura. É preciso que alguma coisa seja demonstrado pela Escritura que seja pecado, para que seja considerado como pecado. Outras coisas não. Não é de outras coisas que o Senhor Jesus está falando aqui. Está falando aqui de pecado, de conduta irrepreensível à luz da vontade revelada de Deus. De maneira de agir contrária à vontade de Deus e, portanto, desviada do alvo, que é a vontade do Senhor. Mas o objeto aqui, diz o texto, é contra ti. Ou seja, neste caso aqui, o Senhor Jesus está dando orientação para o caso de algum irmão ou uma irmã pecar contra nós. Contra nós aqui, poderia até ter utilizado a preposição anti no grego, que significa contra mesmo, mas não, usa aqui outra preposição, eis, que dá a ideia de para, ou em direção a, ou com relação a, ou com referência a. Ou seja, se o teu irmão pecar com relação a ti, com referência a ti, em direção a ti, isto é, se ele agir de uma determinada conduta contrária à vontade de Deus, te envolvendo com relação a ti. É isso, este é o caso em questão aqui, este é o caso que o Senhor Jesus coloca aqui, que pode vir a acontecer. Ou seja, o irmão em Cristo errar o alvo, agir de maneira contrária à vontade de Deus revelada contra nós. Os irmãos percebem, pelo menos na minha edição, provavelmente na edição que os irmãos usam aí,
que contra ti está entre colchetes. Isso porque essa expressão não aparece em alguns poucos manuscritos antigos, mas ela aparece na grande milhares de manuscritos, e não há razão nenhuma para questionar a presença dessa expressãozinha aqui no texto original. De fato, Jesus está falando aqui de pecados que irmãos cometem contra nós, ou com relação a nós, ou com referência a nós, pecados ou ações ou condutas repreensíveis à luz da palavra de Deus, que não focalizam a glória de Deus, o bem da igreja, e isso com relação, nos envolvendo isso com relação a nós. Então, este é o caso em questão. A partir da segunda parte do versículo 15, até o versículo 17, nós temos, em primeiro lugar, um procedimento passo a passo de como agir. Ou seja, qual é o procedimento correto, como nós devemos proceder neste caso que nós acabamos de considerar, quando um irmão ou irmã em Cristo peca contra nós. Antes de ressaltar os passos, me permitam primeiro, para que compreendamos melhor, dizer ou sugerir aquilo que o texto não diz, ou seja, aquilo que nós não devemos fazer. Aqui nós temos o que devemos fazer. Mas deixa eu dizer o que nós não devemos fazer, porque, infelizmente, na maioria das vezes, é o que a gente faz. Se o teu irmão pecar contra ti, nós não devemos acumular amargura e ressentimento no coração. Mas, infelizmente, por causa da nossa natureza pecaminosa, às vezes essa é a nossa reação. É assim que nós reagimos quando algum irmão peca contra nós, o que não deve acontecer. O autor da carta aos Hebreus diz que a raiz de amargura é uma coisa terrível, terrível. Ela se aprofunda, ela produz fruto maligno, ela se expande, depois se alastra, ela contamina outros. Uma igreja pode se contaminar e pode se dividir às vezes, por um irmão ou uma irmã amargurado ou amargurada, e começa então a espraiar e a espalhar o seu veneno, a sua amargura e o seu ressentimento. Não é isso que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Não é assim que nós devemos proceder. Também o Senhor Jesus não diz que nós devemos, quando o nosso irmão peca contra nós, falar mal dele. Mas a natureza corrompida humana, os irmãos e irmãs sabem, é tendente a isso, a maledicência, completamente condenada na palavra do Senhor. Nosso coração é astuto e muitas vezes isso se dá de forma muito sutil. Por exemplo, não é incomum quando um irmão agiu de alguma maneira, pecou contra outro, e ao invés do irmão atender os conselhos que nós vamos considerar adiante, que Jesus nos dá aqui, as instruções sobre como lidar com os irmãos faltosos, eles procedem mais ou menos da seguinte maneira: eles vão se aconselhar com outras pessoas, com 3, com 4, com 5, com 8, com 10. Pastor, eu queria saber como é que eu vou fazer, porque fulano fez isso, assim, eu não sei como é que eu faço. Aí vai com outro, pronto, né? A igreja toda já sabe. Só não foi com o irmão que o ofendeu, ou com a irmã que o ofendeu. Ainda tem pior, aquelas orações piedosas, não é? Senhor, perdoa o pecado do irmão ou da irmã, que ele se arrependa da conduta dele. Pronto, né? Exatamente aquilo que nós não devemos fazer, porque assim nós vamos agir de maneira contrária àquela que o Senhor nos ensina. E muito menos nós devemos nos vingar a nós próprios. Nós devemos reagir quando nossos irmãos fazem alguma coisa contra nós com armas carnais. Eu te pego ali, né? Eu espero, e então agir de maneira a revidar, a causar o dano, a causar o mal, utilizando-se de armas carnais contra aquele irmão ou aquela irmã. Não foi assim que nós aprendemos de Cristo. Não é assim que nós somos ensinados a proceder. O mundo age assim: amargura, ressentimento,
maledicência, vingança, retribuindo mal com mal, mas não foi assim, não é assim que o Senhor Jesus nos ensina. O que é que Ele nos ensina? Como é que nós, de fato, devemos fazer? O ensino claro encontra-se aqui, nesses versículos 15, da segunda parte do versículo 15 até o versículo 17. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Esse é o primeiro passo. Isto é, se o teu irmão pecar contra ti, vai conversar com ele. Essa é a ideia. Vai conversar com ele pessoalmente, vai conversar com ele francamente, vai conversar com ele privadamente, em privado, tu e ele só. Vai conversar com ele. Até porque pode ser que a suspeita nem proceda, a falta nem proceda. E uma boa maneira que eu gostaria de sugerir aos irmãos, nessa procura, nesse primeiro absolutamente necessário, é procurar o irmão ou a irmã com perguntas. É interessante que o próprio Deus, quando Adão e Eva pecou, ele foi a eles com perguntas, não foi? Que foi isso que fizeste? Comeste do fruto proibido, que eu te ordenei que não comeras? Então, chegar com o irmão ou irmã e perguntar, meu irmão, é isso mesmo? Eu ouvi que você fez assim, 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 ou então você falou isso, aquilo outro. Será que eu entendi corretamente? Foi isso, de fato, que o irmão ou que a irmã quis dizer? Isso, e em privado, não é? Em particular. Isso não é fácil de fazer. A gente prefere fazer várias outras coisas, menos isso que é o que a palavra de Deus, que Jesus nos ensina que nós devemos fazer. Meu irmão pecou contra mim, ou irmã, e aí, às vezes, nem foi isso o que quis dizer. E a gente, a partir daí, começa a agir de maneira indevida e o resultado pode ser catastrófico na vida da igreja. Quando, na verdade, nós poderíamos procurar e com perguntas, será que foi assim mesmo que o irmão ou irmã quis dizer? Ou, será que eu compreendi bem o que você diz e tudo? Ou com a razão da sua palavra, que pode ter razão, pode proceder, então inquirir e perguntar. Esse é, na realidade, o primeiro passo que é mencionado aqui pelo Senhor Jesus. Procurar o irmão, procurar a irmã, com franqueza e, de preferência, com espírito de brandura, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, e então inquirir e sondar e perguntar se as coisas foram de fato assim, ou como é que as coisas de fato aconteceram, como é que as coisas de fato ocorreram. E aí então, sendo de fato assim, demonstrar que isso não está de acordo com a vontade de Deus. Isso não procede. Isso não é uma conduta de fato cristã, que o crente de fato não deveria proceder e não deveria agir dessa maneira. E então, o intuito, vejam só, é buscar uma ovelha perdida. É restaurar o irmão ou uma irmã faltosa. É tentar levá-lo ou levá-la ao arrependimento, ao reconhecimento da sua falta, ao reconhecimento do seu erro, que se caracterize como pecado, como erro, como falta, à luz da própria palavra de Deus. E aí, com a graça de Deus, o caso pode terminar aí mesmo. Meu irmão, eu de fato, eu errei. Eu fiz assim, eu falei isso, eu disse isso, eu agi dessa maneira, então eu de fato pequei contra o irmão ou contra a irmã. Me perdoe. Está subentendido aqui que, nesse caso, aquele que busca deve estar disposto a perdoar. E não só subentendido aqui, mas a passagem seguinte que consideraremos na próxima semana, dando continuidade a esse tratamento do relacionamento cristão, vai tratar exatamente dessa questão do perdão. Mas o Senhor Jesus é realista. E ele sabe muito bem que, muitas vezes,
o ofensor, ele não age, não responde positivamente a essa iniciativa e não se arrepende. E se isso acontecer, é o que o texto nos diz, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Ou seja, se não ouviu, isso pode ser marido e mulher, são irmãos na fé, pode ser ou outros irmãos ou outras irmãs. Se não foi possível convencê-lo ou convencê-la do erro e do pecado, e então conduzir o irmão faltoso ao perdão, ou seja, resgatar essa ovelha com uma conduta pecaminosa, desviada, então a atitude correta é levar um irmão, um ou dois irmãos, para servir de testemunha, de que de fato está havendo uma falta, está havendo um erro. E também testemunha de que esse espaço está sendo tomado, de que a pessoa foi procurada, no intuito de fazê-la reconhecer o seu erro, e que ela não está de fato reconhecendo o seu erro. Essa questão de testemunha reflete as instruções que nós encontramos em Deuteronômio, no capítulo 19, no versículo 15, uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então, se essa é a instrução, na verdade, levar 2 ou 3 testemunhas para conversar com o faltoso ou a faltosa, tem também essa ideia de preservar de uma acusação enganosa, de uma acusação errada, de uma acusação falsa. Não, está aqui, ó, existe mesmo fato e tudo, aqui estão testemunhas, e também testemunhas de que se buscou a pessoa não se arrependeu, e não muda a sua atitude, não altera a sua atitude, e continua com a mesma conduta, apesar da admoestação, apesar da orientação, apesar da instrução, da conversa, a conduta continua a mesma. Mas ainda assim, como nós sabemos, na prática, é possível que a pessoa não se arrependa. E aqueles que lidam com o aconselhamento cristão e com o exercício da disciplina sabem muito bem que isso acontece. E neste caso, o que fazer? Eu sempre digo que sempre tem uma alternativa. A igreja nunca fica sem alternativa. Ainda que a alternativa seja a pior possível e que resulte na exclusão do membro da igreja. Mas sempre existe alternativa. E o terceiro passo para nessa busca da ovelha perdida, é disso que o texto fala. O terceiro passo nesse exercício correto da disciplina eclesiástica ou cristã é comunicar o fato à igreja. E se ele não te ouvir, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Se os 2 passos anteriores não obtiverem resposta positiva, então o terceiro passo é entregar o fato, levar o fato ao conhecimento da igreja. Nosso sistema presbiteriano, que nós cremos representa o modelo bíblico de governo eclesiástico, a igreja é governada por um conselho de presbíteros e pastores, que tem a responsabilidade de lidar com essas questões. E então, no caso aqui, seria necessário levar o caso ao conselho. Levar o caso ao conselho, procurando um dos presbíteros, um dentre nós, e comunicando o fato, dizendo aconteceu isso. Eu procurei o irmão, a irmã, no intuito de estabelecer a verdade, a questão, mas eu não obtive resposta positiva,
levei mais 2 ou 3 irmãos para que a verdade se estabeleça, e infelizmente a reação não foi a que deveria ser, à luz do ensino bíblico, e então eu estou trazendo o caso à igreja. E aí então o conselho terá esse encargo, essa responsabilidade de conversar com o irmão ou com outro, e avaliar a questão, avaliar o caso, conversar e tratar do assunto, procurando, mais uma vez, ganhar a ovelha perdida. Esse é o propósito, né? Procurar levar o irmão ou irmã ao reconhecimento do erro, da sua falta, e a mudança de atitude, a mudança de conduta. Não agir mais de maneira repreensível à luz da vontade revelada de Deus. O que não deve ser feito, que precisa ser evitado, não deve ser feito aqui, ao invés de levar o caso à igreja, levar o caso ao conselho, levar o caso a tribunais seculares. Isso não deve ser feito. Escrevendo aos Coríntios, à igreja de Corinto, Paulo diz: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes de julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Isso é o que não deve acontecer, isso aqui precisa ser evitado. O irmão não deve levar outro irmão a tribunal, mas para isso a igreja precisa agir, o conselho precisa agir nesse âmbito. Agora, se o resultado for que esse irmão não atender e não se arrepender do seu erro, da sua falta, do seu pecado, e acabar sendo considerado depois como gentio e publicano, depois o tratamento não vai ser mais com o irmão, vai ser com gentio e publicano, vai ser com alguém que não é considerado como irmão. E aí a possibilidade do tribunal existe. Então, irmãos, aqui estão claramente delineados os 3 passos que nós devemos tomar se algum irmão pecar contra nós. E procurá-lo, conversar com ele ou com ela, e mostrar a falta, mostrar o erro, e tentar conduzi-lo ou conduzi-la ao arrependimento, ao reconhecimento da falta. Se isso não for possível, levar testemunhas. Se isso não produzir o efeito desejado, então conduzir o fato ao conselho, que tratará dessa questão e que poderá resultar em admoestação verbal, e continuando o erro, poderá resultar em afastamento da comunhão, e não havendo correção ainda, infelizmente, a pessoa ser considerada gentio publicano e ser excluída do rol de membro da igreja. É aquilo que nós chamamos, no linguajar eclesiástico, de excomunhão, né? Quando alguém é, de fato, excluído da comunhão da igreja e passa a ser considerado como não membro da comunidade cristã, como fora da comunidade do pacto da graça, como alheio à aliança de Deus e às promessas do Senhor. Mas nesses mesmos versículos, irmãos, segunda parte do verso 15 até o versículo 17, nós temos não apenas bem delineado o procedimento correto que devemos tomar neste caso, e não aqueles que eu mencionei, que são errôneos, estão errados, mas também nós temos delineados aqui claramente, e é muito importante chamar a atenção para isso, os objetivos dessa conduta, desse procedimento. Em cada um desses versículos, no final de cada um dos versículos, 15, 16, 17, nós temos delineados aqui, ou indicados aqui, os objetivos
dessa conduta de buscar o irmão faltoso e proceder da maneira aqui descrita. E quais são esses objetivos? Em primeiro lugar, o bem do faltoso, isto é, ganhar o irmão. O versículo 15 deixa isso claro. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, e se ele te ouvir, alcançamos o objetivo. Qual é o objetivo? Ganhar ao irmão. Afinal, essas instruções são acerca de como buscar ovelhas perdidas. Como trazê-las de volta para o rebanho, para a comunhão com a igreja, para a conduta correta à luz da palavra de Deus. Então, esse é o objetivo assim, imediato do exercício da disciplina eclesiástica, a correção do faltoso. Assim como quando nós corrigimos os nossos filhos, nós os disciplinamos, o que nós queremos não é simplesmente castigá-los. O nosso objetivo é que eles se corrijam e agora passem a agir de maneira correta, de maneira adequada. Eu preciso correr um pouquinho. O segundo objetivo, mencionado no versículo 16, é o estabelecimento dos fatos, ou seja, o estabelecimento da verdade. A passagem que eu li no livro de Deuteronômio, sobre essa questão das testemunhas, deixa bem claro isso, quando nós lemos, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. É preciso estabelecer os fatos, é preciso estabelecer a verdade. E deixar os rumores ou aquelas ideias erradas, aqueles pensamentos equivocados. As pessoas constantemente têm pensamentos equivocados sobre si próprios, eles se veem de maneira irreal muitas vezes. E é preciso estabelecer os fatos, é preciso estabelecer a verdade bíblica. E é nesse sentido, e é isso que também se busca com essa conduta ensinada aqui pelo Senhor Jesus. Daí a importância das testemunhas, e daí também a importância até de levar o caso à última instância, com esse objetivo, com esse propósito de estabelecer os fatos. Quem está correto aqui, quem está errado aqui, qual foi o erro, qual foi a natureza do erro, a gravidade da falta e assim por diante. Ou seja, o estabelecimento dos fatos, o esclarecimento da verdade que está anuviada aí, eclipsada aí, conversões. Todos aqueles que lidam com essas questões sabem muito bem que quando a gente ouve um primeiro, a gente ouve assim, não é? Esse ouvido é para o primeiro, esse aqui a gente guarda para o outro. Porque a história tem 2 versões inacreditáveis, irmão, inacreditáveis. Não é a mesma coisa, parece que a gente está ouvindo 2 histórias diferentes. Não pode ser a mesma pessoa, deve ser outro caso, mas não, é o mesmo caso. Mas a história é tão diferente, quando um conta, o marido conta, ou quando a mulher conta, a esposa conta, ou o irmão ou a irmã, que a gente pensa que estão falando de outra coisa diferente. Mas é preciso, com a graça de Deus, procurar estabelecer a verdade. E esse é um dos propósitos da disciplina eclesiástica. E o terceiro propósito é indicado no final do versículo 17, onde nós lemos: e se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir, a igreja considera-o como gentio e publicano. Ou seja, o terceiro objetivo é a pureza da igreja, é a purificação da igreja. O cuidado que nós devemos ter para que a igreja não se transforme em sinagoga de Satanás, em uma comunidade de pessoas alheias à vontade de Deus revelada na sua palavra. Os irmãos sabem que essa é uma das indicações da verdadeira igreja. A verdadeira igreja exercita a disciplina e tira e procura tirar do seu meio aqueles que estão andando em desacordo, de maneira faltosa, irredutível, empedernida, obstinada, contrariando assim a vontade de Deus. E aqui deixa claro, se não ouvir, se não reconhecer a autoridade da igreja, e se não se arrepender das suas iniquidades, do seu pecado, é claro que para isso muitas vezes tem que dar tempo, tem que ter paciência, tem que tolerar, tem que esperar,
tem uma luzinha lá, a gente pensa, não, pode ser que agora a pessoa vai se corrigir, e a gente aguarda mais um pouco, mas não, nada. Mas tem que chegar o momento em que o faltoso seja excluído do rol de membro da igreja, seja considerado um gentil publicano, ou seja, alguém alheio à aliança, alguém estranho às promessas, alguém que de fato não tem nada a ver com o povo de Deus, ele não manifesta de fato as suas características, pelo menos externas, os frutos de quem é convertido, regenerado, quem é povo de Deus. E aí, nesse caso, ele não será mais tratado como irmão e como irmã em Cristo. A Bíblia tem vários exemplos da necessidade de se chegar a esse ponto. No capítulo 5 da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo admoesta e exorta aqueles irmãos porque eles estavam tolerando imoralidade enorme no meio deles. E não estavam tomando uma atitude, não estavam agindo, não estavam exercendo a disciplina. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. E aí o apóstolo Paulo adverte, exorta, e chega até no versículo 11 a dizer, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? É esse caso em que a pessoa precisa ser até purgada, excluída do rol de membro da igreja. Escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, nos versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo fala de Himeneu e Alexandre, os quais deveriam, de fato, diz ele que entregou a Satanás. A ideia é de exclusão mesmo. Bom, ele está entregue, então, se essa é a questão, se não aceita, se não se arrepende, então seja considerado gentil e publicano, agora está fora dessa manifestação da misericórdia e da graça de Deus no ambiente da aliança, no ambiente da igreja. Escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo trata de pessoas que havia na igreja, que ele chama de desordenados, porque não queriam trabalhar, insistiam numa vida ociosa, inútil e não trabalhando. E ele diz, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. E para não ler o texto todo, mas no versículo 10 ele diz, porque quando ainda conosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que há entre vós pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Pode parecer coisa pouco importante? Não. Olha o verso 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Paulo, mais uma vez, está falando do exercício da disciplina eclesiástica para com aqueles que, à luz da palavra de Deus, andam em pecado. E entre esses pecados que a palavra de Deus enfatiza demais, está exatamente essa obstinação em viver de forma desordenada, ociosa, sem trabalhar e sem ganhar o seu próprio pão, e ainda se intrometendo na vida dos outros. Segundo Paulo, isso é caso de exclusão do rol de membro da igreja, se a pessoa continuar empedernida nessa conduta. Observe, irmãos, o que para mim é alguma coisa triste nessa sessão. Essa sessão começa com irmão. A pessoa faltosa é considerada um irmão, um crente. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo.
mas ela termina com gentil e publicano. Não é mais considerado como irmão ou como irmã, mas é considerado ou considerada quando passa por todo esse processo e não se arrepende, não se emenda e não se corrige, como um gentil e publicano, como alguém alheio à aliança. E com relação a essas pessoas, o apóstolo Paulo recomenda que os crentes não devem se associar com elas, para que elas, ainda que o propósito é ganhá-las, para ver se elas se arrependem, se corrigem mesmo assim, e depois então venham a ser restauradas. Mas, irmãos, o texto ainda continua. E além do caso em questão, indicado no início do versículo 15, do procedimento correto que deve ser adotado nos versículos 15 a 17, os objetivos que são o bem do faltoso, o esclarecimento da falta e a pureza da igreja, até para exemplo de outros, para que outros não procedam da mesma maneira. Nós sabemos que quando dá uma pisa num filho, os outros ficam de molho lá, né? Deixa eu me cuidar aqui, porque senão vai sobrar para mim. E aí eles vão ter mais cuidado para não proceder da mesma maneira. E com isso, a igreja é purificada. Eu não digo com uma pisa, né? Ninguém está querendo dar pisa em ninguém. Mas através do exercício da disciplina, não apenas o faltoso é excluído, mas outros têm cuidado para não cometerem faltas também, porque sabem que terão consequência se assim proceder. Eu sei, irmãos, que essas coisas são tão longe do ambiente evangélico, né, que elas são até esquisitas, talvez, para muitos. Né? Hoje, o meio evangélico se quer só que as pessoas venham e promessas disso, daquilo, de prosperidade, de saúde, de tudo. E o pecado, muito raramente, é lidado e tratado como deveria ser. Mas, finalmente, irmãos, observem, nos versículos 18 a 20, a promessa relacionada a este assunto. Eu digo relacionada a esse assunto, porque poucas passagens bíblicas têm sido tão aviltadas, tão mal utilizadas, como o versículo 19. Em verdade vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Pronto. Aí, olha, aqui basta a gente concordar, a gente pode ter o que bem entender. Quer dizer, interpretando o texto completamente fora do seu contexto. Ele tem que ser entendido no seu contexto. O contexto é eclesiástico. O contexto é de disciplina. O contexto aqui é de como lidar com irmãos faltosos. Portanto, o que nós temos aqui é uma promessa relacionada a isso. Ela começa com uma declaração solene, em verdade vos digo, tanto no versículo 17 como no início do versículo 18. No verso 18 é indicado o poder das chaves, ou seja, tudo que ligardes na terra é ligado, será ligado nos céus, ou terá sido ligado nos céus, que é a melhor tradução, como está aqui, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. No verso seguinte, a decisão, esse texto trata dessa decisão conciliar, ele está relacionado exatamente a essa questão. Em verdade vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem com relação a alguma coisa, nessa questão da disciplina eclesiástica, que nós temos aqui em da disciplina eclesiástica, com vistas à restauração do faltoso, ao estabelecimento da verdade e à pureza da igreja, Cristo se faz presente. É um conforto e um consolo para nós. Para nós do conselho de uma igreja, presbíteros, que precisam lidar com essa questão de disciplina, se nós não crermos nessas promessas, nós desanimaremos e desacreditaremos do arrependimento. Porque quando vem para nós, já vem no terceiro caso, né? Bom, pelo menos deveria. Infelizmente, não é assim. Infelizmente, esses passos não são dados. O irmão não é buscado em primeiro lugar, não se leva 2 ou 3 testemunhos,
E se quer trazer o caso imediatamente para o conselho. Várias vezes eu digo, já procurou o irmão? Já tentou resolver o problema com ele ou com ela? Já esclareceu a questão? Já esclareceu coisas? Não há nada tão difícil no ministério quanto exatamente lidar com essas questões. Essas coisas acabam enfraquecendo a gente até, eu creio que até o emocional nosso sofre muito com essas questões. Mas temos aqui um enorme conforto e consolo. Cristo está presente no meio disso. Então, irmãos, o tempo já esgotou, apenas para concluirmos aqui, aplicando essa passagem, tirando daqui, ou ressaltando daqui algumas lições, eu gostaria de sintetizar dizendo, se algum irmão pecar envolvendo você, não acumule amargura, nem ressentimento, não fale mal dele ou dela, nem sob pretexto de aconselhamento, com 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, ou oração, e muito menos revide, se vingue, aproveite alguma oportunidade para causar dano. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Deus está vendo. Confiemos nas mãos de Deus. Ele sabe, Ele conhece as artimanhas, o pecado, a astúcia. Ele conhece tudo isso, Ele sabe tudo isso. Não precisamos nos vingar. Ele é o vingador. Segundo, somos claramente ensinados aqui sobre como proceder, ou seja, os passos que devemos dar. Repetindo, buscar o irmão, esclarecer a verdade, o fato. Se não for possível, testemunhas. Se não for possível, levar o fato à igreja. E se ainda assim não for possível, depois de tudo, que seja considerado gentio e publicano. Na linguagem de Paulo, seja entregue a Satanás. Ou seja, a sua própria pecaminosidade, o seu próprio pecado, afastado do povo de Deus, e a pessoa deixa de ser considerada como um caso pastoral e passa a ser considerada novamente como um caso de evangelização. Precisamos falar do evangelho de novo para essa pessoa, para que ela se converta de fato e então seja salva. Os objetivos são evidentes, irmãos, e nunca devemos esquecer disso. O contexto dessa passagem é o contexto da busca de ovelhas perdidas. Com frequência se trata dessa parábola da ovelha perdida, de uma situação tão romântica, tão distante, nem se passa pela cabeça da pessoa que esse é um texto relacionado à disciplina. Como também existe o risco de se estudar esse texto sobre disciplina fora do contexto, sem se considerar que aqui nós temos instruções sobre buscar ovelhas perdidas, desviadas. Portanto, irmãos, os objetivos são claros: o bem do faltoso, o estabelecimento dos fatos, da verdade e a purificação da igreja. Não é algo fácil, pelo contrário. O exercício da disciplina eclesiástica é alguma coisa pesada, difícil, doloroso, e exatamente por isso eu entendo, temos aqui essa promessa de que o Senhor estará conosco. Ele nos acompanhará nesse penoso e difícil processo com vistas ao bem do faltoso, ao estabelecimento da verdade e à purificação da igreja. A disciplina é a maneira indicada por Jesus de se buscar ovelhas perdidas. Portanto, a igreja que não exerce a disciplina, ela não está buscando as ovelhas perdidas. Esses são os fatos à luz dessa passagem bíblica. E para terminar, irmãos, preciso ressaltar aquilo que considero que é o mais importante. A disciplina eclesiástica, conforme ordenada pelo Senhor Jesus, é o meio, na realidade, pelo qual
ou através do qual ele mesmo, o Supremo Pastor, busca as ovelhas perdidas. Ele age geralmente por meio de meios. E os meios que ele age são cada um dos irmãos e irmãs, cada um de nós. Quando o irmão peca contra nós, e nós procedemos dessa maneira, e nós vamos procurá-lo, irmão, foi isso mesmo? O que foi que aconteceu? Por que o irmão e a irmã procedeu dessa maneira? É Jesus buscando a ovelha perdida. Ele não disse que ele estaria no nosso meio, quando nós assim procurássemos proceder nesse contexto? E quando o conselho se reúne e busca a verdade, estabelecer a verdade, com vistas ao arrependimento do faltoso e à purificação da igreja, é Jesus buscando a ovelha perdida. Porque como lemos no último versículo do texto que consideramos domingo passado, o verso 14, não é da vontade do nosso Pai Celeste que nenhum só destes pequeninos pereça. É a graça, a misericórdia e o amor do grande pastor, lembram domingo passado? Do supremo pastor das ovelhas, buscando as ovelhas pecadoras pelo processo que ele mesmo estabeleceu. Foi ele quem estabeleceu esse processo, com vistas ao arrependimento faltoso, com vistas ao estabelecimento da verdade e com vistas à purificação da igreja. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos dê graça para podermos lidar com essas questões cada vez mais de maneira correta, adequada, de acordo com a vontade de Deus, não com romantismo, com ideias românticas, mas que não representam aquilo que significa o que representa a vontade do Senhor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir e compartilhar o vídeo, considere se inscrever no canal.